Boa noite a todos, bem-vindos. Eu sou o Gunter, coordenador técnico do Memorial, e queria dar as boas-vindas a vocês para mais uma edição desse projeto Música no Memorial, que é uma ação da administração do Procurador-Geral de Justiça atual, Alexandre Saltz, e está ali o Heriberto, que é o nosso também responsável pela administração do Memorial, e tal, Procurador de Justiça. É um compromisso que o Ministério Público tem assumido com a cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de valorizar, enfim, o acervo cultural do Estado. Tá? E esse projeto de Música no Memorial, que são as entrevistas musicadas, cantadas, que Juarez, que é um dos maiores jornalistas de musicais, acho que do Brasil, né? E tem acompanhado, né, Gerbasi? A gente tem que valorizar aqui também o que é nosso. O Juarez é uma instituição do jornalismo cultural e do jornalismo musical. Então, ele tem feito essas entrevistas que estão, né, conformando, digamos assim, um acervo, tipo uma videoteca que está contando a história da música no Rio Grande do Sul. Vocês estão hoje nesse espaço, né, que também é um espaço que tem uma história. Ele começou a ser construído em 1857. Aqui funcionou o primeiro telégrafo do Rio Grande do Sul, era como o Estado se comunicava com o resto do país, ainda no tempo do Império. Depois ele foi sede do governo do Estado, entre 1896 e 1921, quando foi inaugurado o Palácio Piratini, que está ali em cima. Então, enfim, é um prédio com muita história, e ele esteve, inclusive, para ser demolido num determinado momento. A ideia era construir aqui um estacionamento para o Tribunal de Justiça, que fica ali do lado. Tá? E o prédio foi salvo pela Lei de Patrimônio do prefeito Vilela, que é de 79, pelo IFAI, o Instituto do Patrimônio Histórico do Estado, que tombou esse prédio em 1984, e pelo Ministério Público, que assumiu o compromisso de restaurar. Esse prédio estava assim ruindo, lá tinha uma árvore crescendo no telhado, morcegos, tá, por tudo, que infestavam toda a área, cupinzeiros, que assim, tinham 3, 4 metros de altura, e o Ministério Público restaurou esse prédio, tá, e entregou ele para a sociedade em 2002, e desde então ele funciona, né, ao mesmo tempo como Palácio do Ministério Público, né, um espaço de representação do gabinete do Procurador-Geral, né, e quero saudar também o Dr. Brasil, que chegou, presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Né, obrigado pela presença. Então, desde então, ele funciona também como um espaço cultural, né, que retorna um pouco para a sociedade, né, todo o investimento, todo o cuidado, né, que, enfim, quer dizer, que o poder público precisa ter com a cultura. Então, a gente agradece muito a presença de vocês hoje, e hoje a conversa vai ser com Carlos Gerbasi, que também é uma instituição lá da cultura do Rio Grande do Sul, que tem muita história bacana para contar sobre música, sobre cinema, lá, e acho que teremos uma excelente noite. Muito obrigado a todos, e já passo aqui o microfone para o Juarez e para o Gerbasi. Obrigado. Obrigado, Gunter. Boa noite. Então, esse é o 12º, é a 12ª noite de conversa que a gente tem. Já passaram por aqui o Borghetti, o Vitor Ramil, Humberto Gessinger, a Pamela Amaro, o Duca Leindecker, a Loma, o Nelson Coelho de Castro, o Ike Gomes, e nós tivemos também uma conversa com, depois da morte dele, vimos amigos dele, uma homenagem ao Claudinho Pereira, falando sobre a vida dele. A gente tem ideia de, volta e meia, fazer alguma coisa de rememorar figuras da música do Rio Grande do Sul. Tem uma ideia, né, Gunter, de a gente fazer, no ano que vem, também algumas dessas aí, e o primeiro que está na cabeça é fazer um sobre Lupicínio Rodrigues, tá? Falando sobre ele. Muitos dos que o conheceram já se foram, né? Mas tem alguns que ainda existem,
E o filho dele e outros fazer alguma coisa e pegar uns 2, 3 seresteiros e cantores e lembrar algumas músicas dele menos conhecidas. Então, vamos começar. Aqui está o Carlos Gervasi, o Flávio Flu Santos, que tem uma longa história também no rock gaúcho. Aliás, outro dia alguém estava protestando contra essa coisa de designação de rock gaúcho, não lembro quem era, que não existe isso, rock gaúcho e tal. Eu não sei quem foi que inventou essa expressão. Enfim, não é o nosso tema da conversa, discutir sobre se existe ou não existe o tal de rock gaúcho, né? Eu acho que existe. Mas, enfim, Carlos Gervasi é figuraça, assim. Vamos falar um pouco um resumo da trajetória dele pela música, pelo cinema, pela fotografia, pelo magistério, enfim, pela liderança cultural dele. Ele fez recentemente uma exposição na Fundação Ecarta de fotografias, 50 anos de fotografia relatando música, teatro e cinema, basicamente, em Porto Alegre. E eu fui lá e peguei algumas coisas com ele. E o pai dele era médico. A mãe não era uma profissional, não tinha uma profissão, mas dona de casa. Era dona de casa, mas lia muito, falava 3 idiomas. E normalmente se espera que um filho de médico, ou um filho de dentista, um filho de engenheiro, um filho de advogados, tem uma tendência, né, a seguir a carreira do pai. Não foi o que aconteceu com o Gervasi. E eu queria começar pelo início, dizer assim, o que te motivou a entrar por outros lados? Quando tu foi estudar, por exemplo, tu não foi estudar medicina, tu foi estudar, e aí conta jornalismo. Jornalismo. Bom, é mais dramático que isso. Eu sou o 5º de 6 irmãos. Um médico, 2 médicas e 2 engenheiros. Então, eu sou a ovelha negra total da família. Tá? Quando eu estava no Anchieta, teve aquelas histórias de visitar lugares para ver onde é que tu vai te encontrar, qual é a profissão que tu vai ter, etc. Né? E uma das visitas foi para o hospital de pronto-socorro. Eu e vários colegas, entre eles Emílio Moriguchi, que foi meu colega todo o Anchieta, e hoje um geriatra, né, muito famoso e excelente, como sempre foi o Emílio. Aí eu fui ali no pronto-socorro, conversamos com os médicos, vimos aquele cotidiano ali eu me dei conta que não era o meu lugar ali, sabe? Essa coisa de ver onde é que eu vou me encaixar, eu não me encaixei em lugar nenhum, porque acho que conversamos com os advogados também, uma coisa assim, nada funcionava para mim. Eu não sei qual era a expectativa que o meu pai ou a minha mãe tinham a esse respeito, mas eu descobri que eu gostava muito, primeiro, de ler e depois de escrever. Isso é uma coisa que eu percebi logo, nas redações lá do primário ainda, quando tinha aquela redação Minhas Férias, que todos os meus colegas achavam a pior coisa do mundo para fazer. Imagina, vou escrever alguma coisa e dizer assim, bacana, eu vou contar alguma coisa aqui. Né? E aí, fundamental, a minha mãe, nós tínhamos livros em casa, não uma grande biblioteca, mas tinha livros, né? Livros de medicina, livros de engenharia, mas tinha literatura também. E a minha mãe, desde pequeno, começou a me oferecer certas coisas. Né? E o livro inesquecível é Os 12 Trabalhos de Hércules, na versão de Monteiro Lobato. Quando eu li os 12 Trabalhos de Hércules, aquelas histórias todas, eu percebi que, nossa, aquilo ali é muito... Jogar futebol é bom, né? Jogava muito futebol, etc. Mas ler também era bom, e principalmente ficção. Né? Prosa. Nunca fui leitor de poesia, por exemplo. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar os outros livros que tinham em casa. Tinha a coleção do Tarzan inteira, do 1 ao 10. Né? Edgar Rice Burroughs. Burroughs, maravilhosa.
E comecei a pegar uns livros assim, meio sozinhos, né? A minha mãe me alcançou um que eu gostei muito, Siddhartha, do Hermann Hesse. Foi um livro importante para mim, porque tem toda a coisa do Oriente, né? e da autodescoberta do Siddhartha, né? Então, foi uma coisa... Que vem até hoje, né? Que, de certa forma, vem até hoje, né? Com a Essa Luciana, relação com o Oriente... a gente pode voltar depois sim, nisso aí. A gente foi bastante para a Índia. Recentemente, a gente voltou da Índia agora. Tem essa relação, eu acho. As pessoas se sentem muito estranhas na Índia. Eu não me sinto, não sei, talvez pelas minhas leituras, sei lá. E aí eu fui procurando certas coisas, né? E às vezes eu pegava uns livros que não tinha nada a ver, né? Eu me lembro de ter pego Numa Terra Estranha, do James Baldwin, que é um grande escritor norte-americano, negro e homossexual. E esse filme é barra pesada, porque pega a cena do jazz de Nova York, né? Pô, é cenas de sexo, muita droga, E eu li aquilo, eu não estava entendendo nada, né? Mas eu percebi que ali tinha uma coisa importante ali, que mais tarde talvez eu pegasse, né? Que eu entendesse aquilo. Aí eu pegava outro e ia adiante. Meus irmãos também me ajudaram, porque eles me mostraram certas coisas, mostraram os discos também, né? E aí foi indo. Aí, bom, chegou na hora crucial, dramática, que é escolher o curso do vestibular, né? E eu pensei em letras, porque já que eu gostava de ler, né, literatura, etc., né? Livros. Mas aí eu pensei, o que faz um cara que cursa letras? Vai ser professor. Eu pensei, eu não quero ser professor. Alguns anos depois eu passei a ser professor e dei aula durante 40 anos, mas não queria ser professor. Tá? Onde é que se escreve também? Jornal. Vou fazer jornalismo. Tá? Me pareceu uma profissão interessante para mim. Gostava, acho que ia gostar de entrevistar as pessoas, etc. E aí botei jornalismo lá, fiz o curso todo. No começo do 8º semestre, o meu professor de redação disse assim, cara, os caras lá na Folha da Tarde estão precisando de um repórter lá e um assistente de edição lá, e se tu quer, tu começa amanhã. Aí eu fui para lá. Outros colegas também, foi o Nilson Mariano, grande repórter, foi repórter especial da Zero Hora depois. E ali eu achava que eu ia ser isso, que eu ia ser um jornalista, que eu ia ficar lá fazendo jornalismo. Que ano foi isso? Isso é 1980. Eu fiquei exatamente um ano ali. Quando completou um ano, eu disse assim, isso aqui não é para mim também, não é o que eu quero, talvez porque, enfim, eu fazia os cadernos regionais. Tu já formado. Sim, eu me formei no meio do caminho. Quando eu me formei, eu estava na Folha. No dia da minha formatura, eu estava trabalhando na Folha. Eu pedi para sair um pouquinho antes e meu chefe disse, não, termina aqui as tuas 10 laudas, depois tu vai. Era um trabalho muito duro, porque eram entrevistas meio chatas, não é nada romântico assim. O que eu fazia. Interrompeu o jornalismo, e aí? Aí tu já bom, tinha... aí eu dizia, não era isso, não é isso que eu quero. Talvez um outro tipo de jornalismo eu gostasse de fazer. Tinha o Cojornal na época. O Cojornal é o grande jornal combativo, meio de esquerda, etc., né? Quem sabe eu vou para o Cojornal. Tinha essa coisa na minha cabeça. Cojornal que está completando a cooperativa dos jornalistas 50 anos esse ano. E eu conhecia algumas pessoas lá, conhecia o Rafael Guimarães, Peninha, o Bicudo, etc. O Marbones. Isso. Aí eu me lembro que quando eu disse para o meu chefe, que era o Benito Juste, que eu queria sair, disse, não, tu não vai sair, pô, teu texto é super bom, tu está fazendo um bom trabalho, sim, mas olha o meu salário aqui, olha quantos dias por semana eu trabalho, quantas horas eu trabalho aqui. Não, mas depois isso aí melhora. Não, eu vou sair, cara, eu vou no departamento pessoal. Não, tu tem que falar com alguém. Me levou no gabinete do velho Breno. Ainda entrei no gabinete do Breno Caldas, que eu nunca tinha falado com ele é uma figura meio mítica, já tinha, sei lá, 80 anos de idade. Me sentou na frente dele e o Benito disse assim, esse rapaz aqui tem um futuro brilhante aqui na empresa e ele quer sair. E o Breno, não pode, o teu futuro é aqui.
Disse assim, não, meu futuro não é aqui. Não, mas toda a carreira, não sei o quê. Doutor Breno, muito obrigado, mas eu estou saindo mesmo. Aí eu saí e, de repente, será que eu fiz certo? 6 meses depois, a Caldas Júnior começou a atrasar o salário de todo mundo. Eu não ia nem ganhar o meu salário, que era ruim. Tá? Inclusive, os caras começaram a atrasar o salário. Aí teve greve. Enfim, eu saí no momento perfeito. Inclusive, o Mário Quintana entrou na greve. Né? Não, foi maravilhoso ali, porque eu conheci o PF Gastal, conheci o Antônio Hoffeld, o Antoninho Gonzalez, meu diretor na Jaime Copstein. O Jaime Copstein, que foi o meu primeiro editor de literatura. O Jaime Copstein tinha aliás, uma coisa muito importante aqui, que era o concurso APSUL de literatura. Concurso APSUL Habitasul. Lembram a APSUL? Depois virou Habitasul. Mas tinha um concurso literário. E esse concurso literário era assim, tu mandava o conto, ou a poesia, ou a crônica, e tinha um comitê de seleção lá, que depois eu descobri, estava o Scliar, estava a Jane Tutiquian. Não, a Jane Tutiquian acho que era uma das concorrentes, sei lá. Tinha Assis um Brasil. júri, o Assis Brasil, selecionavam e publicavam no jornal Correio do Povo o conto, ou a crônica, sei lá o quê. Então, foi a minha primeira publicação, foi no Correio do Povo. E depois eles faziam uma edição com os melhores. Sim. Tá? Então, ali que meus primeiros contos foram publicados ali. Então, na verdade, eu tinha uma dívida de gratidão com a Caldas Júnior também, nesse sentido. Né? Bom, aí como é que entra o cinema na tua vida? O cinema é mais ou menos nesse mesmo momento, porque na faculdade, no jornalismo, eu tinha um colega chamado Nelson Nadotti, né? Um colega muito interessante, morador de Canoas. Ele vinha de Canoas todo dia para cá para fazer o curso de jornalismo, e ele fazia Super 8. Super 8 é uma bitola de cinema pequenininha, amadora, né? Para filmar casamento, filmar a família, etc. Mas o Nelson fazia ficção com parcos recursos técnicos, mas ele dava um título e projetava. Então, quando eu vi isso, eu disse, o cara tem 19 anos, 20 anos, está fazendo cinema, dá para fazer cinema? Eu disse, dá para fazer cinema, etc. E levava, inclusive, esses filmes para serem projetados lá. E nós tínhamos um professor chamado Aníbal Damasceno Ferreira, que nós estávamos conversando sobre ele há pouco, um cara sensacional, professor de cinema, incrível, e ele olhava e nos incentivava muito. E o que eu dizia para o Nelson é o seguinte, só falta uma coisa nesses teus filmes, falta a história, porque ele fazia uns filmes meio metafísicos, experimentais, etc., né? Com um fiapo de narrativa. Cara, se tiver uma história, vai ser melhor. E aí ele disse, então vamos fazer juntos. É esse dia que, de certo modo, mudou a minha vida, porque ele e um colega, Hélio Alvarez, fizemos um filme chamado Meu Primo, em Super 8. Meu Primo, que aparece numa dessas fotos, o cartaz do filme, Meu Primo. Sim, aparece o cartaz, e na foto eu estou na frente do Teatro Arena. O Teatro Arena, teatro histórico aqui de Porto Alegre, onde eu assisti peças memoráveis, né, durante a ditadura, e eles tinham uma sala experimental que se chamava Sala Corpo Santo. A Sala Corpo Santo é uma sala pequenininha para peças bem experimentais. O Arena já era experimental, né, já era meio underground, e a Corpo Santo era o experimental do experimental. E ali o Nelson projetou, eu, Nelson e o Hélio, projetamos durante, acho que 3 semanas, de quinta a domingo, o nosso filme Meu Primo. Sala lotada sempre, eram 18 lugares. Qual era a duração do filme? 45 minutos. E para preencher, a gente chamava os filmes do nosso amigo Túlio Becker. Túlio Becker, grande crítico de cinema, da Folha, não sei se trabalhou depois na da Folha Zero da Hora. Manhã, depois Zero Hora, e ele foi assistir o Meu Primo e escreveu uma crítica. O meu primeiro filme já teve uma crítica na Folha da Tarde. Ele botou lá, Meu Primo, 2 pontos, uma surpresa que emociona. Eu tenho guardado isso. Disse, estou escrevendo contos aqui há 300 anos, só minha mãe lê e não gosta. Entendeu? Tem um monte de conto, não estou indo para lugar nenhum. Aí faz um filme e tem uma
tem uma crítica na Folha da Tarde. Pô, esse negócio aí, cinema é interessante. Só um parêntese antes, muito interessante. Tu disse que o Nelson Coelho de Castro esteve aqui. Um dos primeiros filmes do Nelson, projetados publicamente, chamava-se História, a música de Nelson Coelho de Castro. É um documentário muito interessante, em Super 8, tecnicamente horrível, a imagem é ruim, o som é pior ainda. Mas a Porto Alegre, que é mostrada ali, junto com as músicas do Nelson, sensacionais. E esse filme era mostrado, era passado no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, que nós estamos pertinho dele aqui. E sabe o que eu fui nesse filme do Nelson? Bilheteiro. Fui bilheteiro. Ele precisava de alguém para vender os ingressos ali. É tudo pago. Onde é que está nesse filme? Esse filme tem tem o filme tem físico, eu não sei onde é que está, mas ele foi digitalizado. Foi passado para vídeo, VHS e depois digitalizado. Posso te passar ele depois. Só uma coisa que tu não sabe, o Tuyo comentou também. Eu fiz um filme, quando eu estava na faculdade, que era um concurso do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil tinha anualmente um concurso de cinema. Esse meu filme tinha que ter 90 segundos. Então, é um filme de 90 segundos que eu fiz. 90 segundos, tá certo. Eu filmei aqui na Praça da Matriz, aqui. Foi feito aqui nesse filme, na Praça da Matriz. Enfim, mas... então, aí já temos o jornalista, o cineasta, depois vamos falar mais dos teus filmes, e o músico entra como nessa história? O músico também um pouco, meio... Quer dizer, meio não foi nada pensado, na verdade, né? Havia uma turma que fazia rock and roll em Porto Alegre, mas não aparecia muito, né, Flavinho? O rock era o quê? Era o Bicho da Seda, que todo mundo conhecia. Antes o Liverpool, menos conhecido. O Bicho da Seda, conhecia o disco. Tinha Bizarro, Bizarro. Bobo da Corte. Exato. Até no Anchieta iam umas bandas meio malucas. Tinha o Festival Anchetando da Canção. Ralai. Onde tu começasse a fotografar. Né? Isso, 75, eu acho. Tá, mas enfim, música para mim era uma coisa para ser consumida. Música para mim é ouvir um disco do Pink Floyd, Pink Floyd, etc. Ou ouvia outras coisas também. Jamais pensei em fazer música. É um negócio completamente fora de qualquer perspectiva de vida. Mas eu morava na época com a Luciana, com o Heron, e a minha casa estava sempre cheia de gente. E o que eu me lembro é que em 83, o verão estava assim, novembro, dezembro, um calor desgraçado. Ninguém tinha dinheiro para ir para a praia. E nós íamos ficar em Porto Alegre. Um desastre ficar em Porto Alegre, janeiro, fevereiro aqui. Um calor desgraçado. O que nós vamos fazer? E o que nós estávamos ouvindo na época? Sex Pistols, Clash, né? Os primeiros discos dos Ramones que estavam chegando aqui. Punk. Punk. E com aquela coisa do do it yourself, faça você mesmo. Tá? Ou seja, era uma barulheira muito boa. É o oposto do Pink Floyd, né? Aqueles discos que tu ouvia, os caras são eruditos, os caras sabem muito, são grandes músicos. Ali não eram grandes músicos, eram uns moleque subindo no palco, quebrando tudo. Tá? E essa ideia de que é bom isso, de que tu pode fazer música desse jeito, que é como quando o rock surgiu, né? Um bando de moleque, em sua maioria negros, inclusive, né? Mandando brasa, bebendo e tocando e fazendo as pessoas dançar. Nossa, música é isso também. E aí nós não sabíamos tocar nada e decidimos comprar instrumentos para ver o que saía. Porque música precisa de algum instrumento, né? Eu peguei a bateria emprestada de um amigo, do Plínio Assis Brasil, irmão do Giba Assis Brasil, meu amigo até hoje, de fé. Cineasta. E é interessante que essa bateria, que é uma Pinguim, eu tinha conhecido ela quando nós fomos filmar Deu Pra Ti anos 70, na casa dos pais do Giba. É uma cena muito bonita, em que o guri está sozinho em casa e está ouvindo Gênesis, uma música do Gênesis, muito legal, e ele tem uma espécie de um surto, ele começa a pular e dançar, não sei do quê, e pega as baquetas da bateria e bate na bateria, assim. Então, eu conhecia aquela bateria que eu tinha visto lá. E eu sabia que ninguém estava usando aquela.
aquela bateria. Eu disse, vou pegar aquela bateria, não preciso comprar nada, vou pedir emprestado e vou levar para a garagem lá de casa. Levei a bateria. O Cláudio e o Heron, que são 2 irmãos, foram na Mil Sons, aqui na subida da Coronel Vicente, e perguntaram quais são os instrumentos mais baratos que tu tem aí. Marca Rei. Aí botou em cima da mesa, diz a lenda, e o Heron diz assim, um tinha 8 cordas, outro tinha 6 cordas. 4 cordas é mais fácil, então vou pegar o de 4 cordas. 6. Hã? 6 e 4. 6 e 4. O que eu disse? 8. Nossa, meu Deus. Tinha 4 cordas o baixo e 6 cordas a guitarra. E como o Cláudio tinha tido 2 aulas de música, ele pegou a guitarra e o Heron pegou o baixo e compramos um amplificador, porque rock tem que ser amplificado, só o violão não dá. Compramos um amplificador Giannini, que tinha uma entrada de baixo, uma de guitarra e uma para o microfone. Muito bom o amplificador. Fomos para a garagem e começamos a fazer o que a gente podia, que era muito pouco. Mas hoje, pensando assim, pensei, como é que nós fizemos aquilo? Porque nós não sabíamos como, então nós tínhamos que ser originais. Sabe? Quem sabe tocar, o que faz? Faz cover. Até hoje. O que vamos tocar? Vamos fazer um cover do Ramones. Vamos tocar Replicantes, que tem 2 notas só, é bem fácil. Nós não sabíamos quais eram as 2 notas. Então, todas as músicas eram nossas, nós não fazíamos cover. Vocês começaram a tocar para vocês. Para nós, para aprender a tocar. Tá? E fizemos muitas músicas muito rápido, porque eu fazia as letras rapidinho também, o Cláudio também fez umas letras lá. Cara, quando o Vander, nosso amigo Vander, meu colega de quartel, veio para cá, porque ficou sabendo que nós tínhamos uma banda, já tinha umas 5, 6, 7. De onde ele era? O Vander estava no Rio, ele é de Taquara aqui. Venâncio Aires. Venâncio Aires, mas morou em Taquara uma época. Pô, tu está me corrigindo? Consciência. Ele é de Venâncio Aires. Consciência. E é interessante que eu tenho 2 relações com o Vander muito loucas, tá? Porque, primeiro, ele foi meu colega de quartel, no QG aqui, na Rua da Praia aqui, tá? No QG novo, mas eu trabalhava no velho, onde, enfim, ali estava toda a Revolução de 30 foi tramada naquele QG ali. Então, foi meu colega de quartel. E na Caldas Júnior, eu descobri que o chefe da oficina era pai do Vander. E era muito temido, porque ele é um cara muito brabo. Se alguém se altercava com ele, tinha que sair correndo, porque o cara saía com uma tesoura atrás do cara. Um negócio violentíssimo. Mas, enfim, eu conheci o Vander no quartel. Ele estava começando a querer fazer coisas interessantes, estava fazendo luz para teatro, etc. E a gente acabou se tornando super amigos. Então, ele ficou... Na época, ele estava fazendo luz do Alceu Valença, no Rio de Janeiro. Ele estava nessa profissão de fazer luz. Ele era iluminador. E ele ficou sabendo que nós estávamos fazendo uma banda, ele achou absurdo, porque ele sabia que a gente não tocava nada, mas veio para cá. E foi para a garagem conosco. E ele trouxe uma guitarra também, uma guitarra horrível, Veronese. E ele mal sabia tocar também. E deu tudo errado nesse ensaio, deu tudo errado. Ele não conseguiu tocar nada, ele não conseguiu cantar nada, ele não conseguia entrar. Ele dizia, Vander, é aqui, ó, pá, mas que eu que cantava na época, eu tocava bateria e cantava. É aqui, e ele não conseguia entrar. Foi um desastre. Eu vou voltar para o Rio. Não deu. Mas nós tínhamos uma fitinha cassete. E nós tínhamos gravado as nossas 6, 7 músicas. Nós demos para ele a fitinha. Vander, fica ouvindo isso aí, entendeu? De repente, tu descobre alguma coisa aí. E ele levou a fitinha e depois ele contou, eu ouvia todos os dias. E aí eu descobri que eu podia fazer aquilo. Aí, quando ele voltou para Porto Alegre, acho que em março, ele foi para a garagem e deu tudo certo. Em maio, nós estávamos no Ocidente fazendo o primeiro show. Primeiro show. Mais de 83. Foi muito rápido. Não, é maio de 84. A banda começou em dezembro. Eu não sei que músicas tu ensaiaste com o Fru, mas tem alguma dessa época? Não, tem. Nicotina a gente não pegou as tão antigas assim. Antigo, né? Não. A primeira música.
dos replicantes que É Nicotina, É Nicotina. digamos assim. Sim, Tá. Nicotina. Que foi um sucesso Surfista absurdo. Calhorda, depois. Surfista Calhorda bem depois, bem depois. As primeiras músicas era Por Que Não, Nicotina, Vortex, enfim. Mas tem coisas parecidas aqui. É importante dizer que o Flu, tá, ao contrário de mim, é músico. ele tem uma longa trajetória anterior a mim, inclusive, né? E o Flu é um cara que hoje toca comigo numa banda dos meus amigos, né? Que a gente chama de Replicante Apaixonado, em que a gente toca versões dos Replicantes, músicas menos conhecidas, etc. Então, quando o Juarez me disse que era uma conversa, né? Mas que eventualmente as pessoas convidadas cantavam ou tocavam alguma coisa, chegou a dizer, leva o violão, alguma coisa. Eu nunca tive violão, Juarez. Eu não sei tocar nada, absolutamente nada. Sabe, toca bateria. Toco bateria, tanto que eu trouxe aqui, ó. Vou bater nesse negócio aqui. E aí eu disse assim, Flu, quem sabe tu vai comigo lá, faz o violão, porque violão e voz vai ser eu voz e o Flu violão, porque não sai nada além disso. Como? Nós vamos cantar umas coisas mais ou menos dessa época. Uma das primeiras músicas, uma das poucas covers que a gente fez, e que é de um grande músico daqui chamado Jimmy Joe. Aliás, mais uma coisa. O Jimmy Joe eu conheci na Folha da Tarde. O nome dele é Arzelindo Ferreira. Então eu conheci ele como Arzelindo, repórter de polícia da Folha da Tarde. Era meu colega, nós falávamos mal dos chefes juntos, tá? E depois que eu fiquei sabendo que o Jimmy fazia música, etc. E ele tem uma música chamada Sandina, uma música muito bonita, que ele gravou também. Mas, na verdade, ele tinha gravado, mas não tinha acontecido nada com a música. Ninguém conhecia a música. E nós fomos gravar para a RCA o nosso segundo disco, e nós queríamos incluir Sandina. O Atahualpa e os Punks tocavam Sandina já, mas vocês não tinham gravado ainda. Acho que não. Acho que não. Tu não vai usar isso aqui? Não vou usar. Vou tirar, então. Aí eu lembro de ir na Rádio Ipanema, o Jimmy era, enfim, fazia locução na Rádio Ipanema, e disse assim, cara, nós queremos gravar Sandina. Tem um livro recém-lançado sobre a Rádio Ipanema e a Rádio Continental, que foram rádios que marcaram época em Porto Alegre por tocar música do Rio Grande do Sul, música daqui. E tem um livro sobre do Jimmy Joe e da... Não vou lembrar qual autora. Também não vou lembrar o nome dela agora, que era jornalista também, que é muito legal esse livro, muito legal. Foi lançado agora na Feira do Livro. E teve um show de lançamento no Ocidente, que foi estranhíssimo, porque nós fomos tocar com a banda lá, e antes de nós tocavam Nelson Coelho de Castro e Ney Lisboa. Eu nunca pensei que eu ia dividir o palco com Ney Lisboa e Nelson Coelho de Castro. Achei uma coisa muito, muito maluca. Ney Lisboa passou por aqui também, acho que eu esqueci o nome dele quando eu citei todos. Exatamente. Bom, só que é o seguinte, aí eu cheguei para o Jimmy Joe na Ipanema e disse, cara, nós queremos gravar Sandino, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Seguinte, tem um adiantamento. Ele disse, quê? Um adiantamento? Sim, né? A gente negociou com a RCA lá, para as músicas que não são nossas, tem um adiantamento. Eu disse, nunca pensei de quanto é, e eu não me lembro quanto é, mas era um valor interessante em termos de música para nós aqui. Para o disco Rock Grande do Sul? Não, para História, Sexo e Violência, já era o nosso segundo disco. Depois do Rock Grande do Sul. Rock Grande do Sul foi, pela gravadora RCA, foi o primeiro disco nacional, reunindo 5 bandas daqui, The Fala, Engenheiro do Havaí, TNT, Replicantes e Garotos da Rua. Isso. Aliás, Claudinho o The Fala tocava o Flu. Não, nesse disco não, porque era o Carlos Pianta e a Biba e o Edu. E a Biba não tocava ainda, desculpa. Eu entrei no primeiro depois. Vinil, que era um ano depois. Né? Vamos lembrar de Sandina? Sandina, pronto, chega aí. Sábado todo
eu chorei de mágoa. Minha garota foi pra Manágua lutar pela revolução, lutar pela revolução. Todo mundo vai embora, todo mundo tem sua hora, todo mundo vai embora, todo mundo tem sua hora. Ela me deixou, me trocou por um sandinista especialista em granada. Ela me deixou, me trocou por um sandinista especialista em granada. Sábado todo chorei de mágoa. A minha garotinha querida foi pra Manágua lutar pela revolução, lutar pela revolução. Todo mundo vai embora, todo mundo tem sua hora, todo mundo vai embora, todo mundo tem sua hora. Ela me deixou, me trocou por um sandinista especialista em granada. Ela me deixou, me trocou por um sandinista especialista em granada. Ela me deixou, me trocou por um sandinista especialista em granada. Ela me deixou, me trocou por um sandinista especialista em granada de mão. Nos shows, geralmente quando a gente canta essa música, desde os tempos dos Replicantes lá, sabendo o que aconteceu na Nicarágua, eu costumo dizer assim: a Revolução Sandinista foi maravilhosa, foi um negócio bacana, tiraram os imperialistas americanos de lá, e um sonho, né, de liberdade, etc. Pena que o Ortega estragou tudo, né? A Revolução foi o Ortega, um filho da puta, entendeu? Ditador, desgraçado, né? Então, ele substituiu um ditador por outro. Sim, por outro, né? Sabe que o Clash, que é uma banda punk que a gente adora, tem um disco chamado Sandinista. Então, eles dedicaram um disco triplo aos revolucionários, a Sandino, né? É. E eu tive na Nicarágua há um tempo atrás, férias mesmo, né? E deu para sentir a opressão na estrada. A polícia te para, revista o carro, não sei do quê. Manágua é uma cidade, assim, não é uma boa cidade, tem um pouco... clima pesado. Clima meio pesado. E os quartéis lindíssimos. Os quartéis são os prédios mais bem pintados, mais decorados, tudo certinho, etc. Né? Da vida. Vamos voltar um pouquinho. E como é que tu começou a ser professor da Faculdade de Meios de Comunicação Social da PUC? Absoluta golpe do destino. O meu professor de cinema, um dos meus professores de cinema na PUC era o Marcelo Souza. Marcelo Souza, irmão de Renato Souza, que foi presidente do Grêmio, trabalhou inclusive no Grêmio com meu pai, e irmão do Paulo Renato. Isso é outra coisa. Paulo Renato, ministro do Fernando Henrique. Hã? Não, isso é outra coisa. Gremista também, pelo Sim. pai.
Sim, Herdou do pai, não a medicina, mas o gremismo. Meu pai é um alagoano que acabou vindo para cá e virou gremista. Mas, enfim. Então, o Marcelo, claro, é o mais jovem, era o irmão mais jovem. E ele... Eu contei tudo errado. O Marcelo é irmão do Beto Souza, cineasta, e ambos são filhos do Renato Souza, né, que é irmão do Paulo Renato, ministro de Fazenda, da Fazenda do Fernando Henrique. Aliás, muito joguei futebol lá na casa deles. Hã? Como? Educação? Isso. Ainda bem que estão me corrigindo hoje. Bom, e aí, cara, eu estava na Folha da Tarde, e o Antoninho Gonzalez era o diretor da Famecos na época. Ele era um diretor maravilhoso, incrível. E o Marcelo foi para a Unicamp, de repente, assim, ele saiu meio que no meio do semestre. Eu acho que a Unicamp chamou ele para uma coisa, o salário era extraordinariamente melhor, e ele picou a mula no meio do semestre, abandonou tudo e foi para a Unicamp. E aí o Antoninho chegou na redação, chegou na minha mesa, Gerbasi, tu vai ter que me ajudar aqui, tu vai ter que dar umas aulas. Porque o Marcelo saiu de lá e os alunos estão no meio do semestre e tu está fazendo cinema aí. Cara, eu estava formado há alguns meses, nem isso. E eu nunca tinha dado aula, nunca tinha pensado em dar aula. E não tem nenhuma condição. Não, tu vai ter que ir, porque os caras estão filmando lá, o filme está no meio, tu não faz Super 8? Eu faço. Os guris estão filmando Super 8, então tu vai lá, experimenta. Eu fui lá experimentar e fiquei 40 anos. Essa 40, já aposentou? 40 anos, fiquei 40 anos lá. Claro, aí tem muitas mudanças, porque era praticamente um hobby, porque eu era horista, professor horista, não ganhava muito mal. E comecei a dar aula de fotografia, porque eu sabia laboratório, né? Comecei a dar aula mais de técnica fotográfica, mais cinema, foi crescendo o número de aulas, né? Aumentando também mais um pouquinho o salário, acabei ficando. Mas eu não levava, na verdade, muito a sério aquilo, sabe? Mas eu fui gostando. E aí, num momento lá, o Juremir, que estava dando aula também, disse assim, tu tem que fazer mestrado. Eu disse, não quero essa vida acadêmica aí, não é para mim. Mas aí a PUC tinha um programa que chamava-se 1000 doutores no ano 2000. Na época, as universidades queriam ter muitos doutores. Hoje, elas querem se livrar de todos os doutores. A PUC está chutando todos os doutores, porque tem salários grandes, estão chutando todos. Né? Os velhos com salário grande estão sendo chutados. E aí, mas, na época, eles queriam doutores. E aí, a oferta foi o seguinte, Gerbasi, tu vai continuar dando o mesmo número de aulas, tu vai continuar com o mesmo salário, tu vai dar a metade das aulas que tu dá se tu fizer o pós-graduação conosco aqui, que era ali, onde eu estava. Tá bem, bom negócio, né? Mesmo salário, menos horas de aula, e eu vou fazer o pós-graduação. Aí eu já emendei mestrado, doutorado, aí eu conheci esse mundo acadêmico, aí o negócio ficou sério, porque aí eu fui contratado, 40 horas, etc., com todos aqueles compromissos acadêmicos. Né? Aí, bom, sou professor, né? Não escolhi isso, mas sou professor. E a universidade tem coisas maravilhosas, coisas muito boas. Né? Aí eu peguei as coisas boas da universidade também. Fui fazer pós-doutorado na França, aí a coisa ficou séria. Doutor Gerbasi, e música e cinema junto com isso? Junto até 2002, quando eu saí da banda, né? Justamente, ficou muito pesado para mim ter os mas eu queria perguntar outra coisa. Como é que os teus alunos te viam como um punk, cantando, tocando e cantando nos Replicantes, por exemplo? Cara, eu tenho uma resposta padrão para isso. Tá. Se eu fosse professor e agisse como um cara do punk rock, eu seria um idiota. Se eu fosse fazer um show e bancasse o professor, eu seria outro idiota. Então, quando eu era professor, eu era professor. Quando eu vou para o palco, eu sou um artista. Eu vou fazer o meu melhor ali. Nunca tive nenhum problema nesse sentido. O problema, às vezes, é terminar o show à 1h30 da manhã, pegar uma van, né, de São Borja ou de Passo Fundo, chegar aqui estropiado no domingo, estou me recuperando, porque a gente chegava aqui às 8 da manhã. Né? Passava um domingo estropiado e segunda-feira de manhã ir para a sala de aula, dar aula.
começou a ficar bem pesado, né? E o cinema também fazia paralelamente a isso, né? O cinema sempre que dá, eu faço um filme. Essa é a ideia. O Verdes Anos é de 1975. Não, 84. 84. Então, ele está fazendo 40 anos, então. Vai fazer 40 anos. Fez 40 anos. Fez agora. Mas, assim como tu entrou na música sem querer, como tu entrou no cinema sem querer também. Professor sem querer, tu entrou no cinema sem querer também, né? Sem querer, sem querer querendo, gostou porque era bom, né? Mas gostou da coisa também. Gostei da coisa. Tu gostou das 3 coisas que tu entrou sem querer, tu gostaste das 3 coisas. Eu sou um idiota que não me especializei em nada. Ou tu é um sortudo, ou tu é um sortudo, né? Não sei. Tu sabe que essa história de mudar de campo é engraçado, né? Porque tu é uma coisa, quando tu vai para outra, eles dizem, não, mas tu não é daqui. Mas, na verdade, tu mudou sem mudar, né? O teu negócio é cinema, não é música. Né? Por exemplo, tu triangulava, na verdade, né? Tu era tudo e não é. Tu era tudo isso. Mas cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu horário. É que assim. E os seus alunos. Eu sou um diretor de cinema, tá? O diretor de cinema é um cineasta muito específico. Ele é muito específico porque ele não é específico. Ele é um generalista, tá? As coisas são muito especializadas no cinema. Quem é fotógrafo de cinema sabe muito de fotografia e não sabe mais quase nada. Quem é montador. Quem é produtor, é produtor. Cada um na sua para fazer o filme. O diretor é o generalista, ele tem que saber tudo. Ele responde todas as perguntas de todo mundo. Que horas nós vamos jantar? Por que eu não posso botar a luz aqui? O microfone entrou em cena, o que é que eu faço? Então, essa minha capacidade, digamos assim, de ver várias coisas ao mesmo tempo, acho que me ajudou, tá, a escrever para cinema e a dirigir filmes. Tá? Talvez seja... Eu sou um ficcionista, faço documentários também, mas eu sou um ficcionista. E aí, no cinema, eu acho que eu consigo conciliar essas coisas todas. Né? Eu nunca pensei isso na época, mas como eu fazia fotografia e escrevia, e eu gostava das duas coisas, né? Eu ia para o laboratório, revelar filme, gostava da imagem e também escrevia. Quando eu vi o cinema, eu pensei assim, bom, então as duas coisas ali, a imagem, que eu gosto, e a ficção, que eu gosto. Né? Então, tu é considerado... tu tem, digamos assim, uma autoanálise como é que tu é, assim, fora, tu é considerado mais como um cineasta, né? Predominou, né? Eu não sei. Assim, se tu abrir a Wikipedia ali, tá? Carlos Gerbasi ali, Wikipedia, estão listados os meus filmes, estão listados os meus livros, estão listados os discos, né? As exposições que eu fiz nos últimos anos. Eu sou quase que um fazedor de exposições, uma coisa que se ofereceu para mim e eu gostei também. Mas eu não sei te dizer aonde eu me considero. As pessoas que me consideram. Quem é da música, na verdade é o seguinte, é o Gerbasi dos Replicantes, tá? mais que do cinema, em termos assim de repercussão, em termos, digamos assim, de repercussão mesmo, de relevância. Achei a palavra, né? O que eu fiz que é relevante? É Surfista da Calhorda. Assim, na cultura pop, é Surfista da Calhorda. Eu sei e Verdes Anos também. Eu sei que tu não pode não, enfim, ter essa resposta a essa pergunta que eu vou fazer. Mas os teus alunos da PUC eram basicamente alunos da área de cinema, né? Não. Primeiro do jornalismo, publicidade e relações públicas, eu dava fotografia para todo mundo. Depois, sim, a partir de 2004, com o curso de cinema, aí sim. O curso de cinema foi eu que fiz. Sim. Eu e o João Guilherme Baroni Reis e Silva. Nós criamos o curso de cinema lá. O segundo curso de cinema, sim, do Rio Grande do Sul. Foi a Unicinos e 6 meses depois o nosso. Aí eu passei a me especializar em cinema. Tá? E como é que os teus alunos... a universidade, teoricamente, é uma coisa mais assim acadêmica. Tá? Depende do curso. Né? Como é que os teus alunos que iam assistir um show dos Replicantes, como é que eles chegavam para falar contigo depois na aula? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Quando os Replicantes surgiram, eu acho que eles, na época, quando surgiu, não tinha muita gente ali da universidade que ia nos shows. Mas depois, com o passar do tempo, com certeza,
surgiram, tá? Sem nenhum problema, também sem nenhuma, esse professor é isso e aquilo. Não, era um professor normal deles lá. É porque eu pergunto isso porque eu fiquei assim, como eu te conheci um pouco melhor nos últimos tempos, assim, nós tivemos algum trabalho junto e tal, mais de perto, já te conheço desde o início, vamos dizer assim, dos Replicantes, né? Tu não te mencionaste uma coisa que tu és ator. Tu és um ator. Tu és um ator, sim. Por quê? Sim. Só que falta tu fazer, tu estrelar um filme teu como ator também, entendeu? Me achavam parecido com Anthony Perkins. Quando eu era pequeno. Não, assim, ó, por exemplo, tá? Eu era baterista. No palco tu é um ator. Exatamente. Então, eu tocava bateria, fiz 3 ou 4 aulas com o Ivo Sebem Azevedo, baterista de jazz, né? Tinha um estúdio, meu colega do Anchieta, um cara que eu respeito muito até hoje. E o Ivo, na época, alugava a bateria dele para os nossos shows, que a minha Pinguim não é que ela não fosse boa, ela se desmanchava durante o show, não dava para usar. Então, nós alugávamos a bateria do Ivo. E eu ficava muito constrangido, porque ele ia junto com a bateria, porque ele operava o som para nós. Então, eu sentava na bateria dele, que sabia tocar, certo? E eu ia lá, pá, 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 pá. E, sabe, no começo eu errava muito. Errava bastante. Porque a gente nota que é punk rock, mas eu errava bastante. E eu olhava para ele e eu sabia que ele estava rindo. Ele estava rindo, né? E aí terminava o show, sucesso, não sei do quê. Aí um dia. O Giba que fala que é uma irresponsabilidade tocar no Replicante. Irresponsabilidade, nós éramos todos irresponsáveis. E aí estava fazendo show em Cachoeirinha, tá? Para 2.000 pessoas. Um negócio sério, cachê, grana, produtor. Nós dando emprego pro cara do som, o Quina. Sim. O Quina, um monte de gente, tá transitando em volta da banda. E com 1 ano, 2 anos, a gente estava fazendo isso. Aí, um show que realmente eu errei bastante, eu cheguei pro Ivo e disse assim, cara, hoje foi difícil, né? Eu não sei se eu sou músico, né? Ou baterista, assim. Não, tu não é um grande baterista, mas tu é um grande artista. Tá, é verdade. Quer dizer, eu engano bem. Eu engano bem. Isso que, de certa forma, o que eu quis dizer agora foi isso também, sabe? Mas, enfim, quer dizer, tu é um cara que conseguiu uma notoriedade com vários ramos de atividade. Né? Sabe? Porque eu disse o homem de 7 instrumentos, que eu escrevi naquele texto ali, né? O homem de 7 instrumentos mesmo. Canta com Flu outra música aí, que vocês marcaram. Surfista da Calhorda, acho que não vai rolar. Mas. Colega agora, né? Mistérios. Tá, eu sempre canto uma. Não sei se o Flu deixa pro fim. Lá no fim, no bis improvisado. Só se eu tirar o negocinho aqui do Cifra Clube. Do Cifra Clube. Eu vi uma história, Mistérios. Essa música é pouco conhecida, tá? Mas eu gosto muito dessa música, porque é uma história boa essa letra, porque eu estava no Ocidente ali, tinha tomado umas que outras ali, e estava na hora de ir para casa, e eu estava, acho que caminhando em direção a um táxi, tentando achar um táxi, né? Aí tinha um poste na Oswaldo Aranha que tinha um cartazinho ali. Eu fui olhar o cartaz e era um curso. E o nome do curso era Mistérios da Sexualidade Humana. Professor não sei o quê, data tal, tá? Telefone para o número tal. Mas um curso de mistérios da sexualidade humana, deve ser maravilhoso isso, deve ser incrível isso. E aí eu cheguei em casa e disse, nunca vou fazer esse curso, mas me deu uma ideia para uma letra. Vamos tocar aí. De onde vêm os bebês? Por que sangrar todo mês? Quando será a primeira vez? Como impedir a gravidez?
Mistérios da sexualidade humana. Por que não posso ver um filme X? Por que não posso ler a revista que eu quis? Por que não posso ser um cara feliz? Por que não posso ter aquela meretriz? Por que, pai? Por que, mãe? Por quê? Por quê? Mistérios da sexualidade humana. Mistérios da sexualidade humana. É verdade que cresce cabelo na mão. É verdade que a doença pode vir de um beijo. É verdade que é bom reprimir o desejo. É verdade que as mulheres gritam de paixão. Uau! Mais, quase, mais. Mistérios da sexualidade humana. Mistérios da sexualidade humana. Mistérios da sexualidade humana. Mistérios da sexualidade. Essa música ela é muito pesada, na verdade. Com a banda fica uma coisa assim. Mistério. O Flavinho tá esmirilhando aqui. Né? Mistério. Vai vendo a cifra do surfista aí. Então, passou uma foto agora cheia de Kikito, troféu do Festival de Cinema de Gramado. Do né? Deus Ex Machina? E tem uma que tem uma mais recente, que tu está com um troféu só. Do Bill. Que é a foto do Edson Vara, né? Isso, Edson Vara. Teus filmes foram premiados várias vezes em Gramado, né? Quais os que ganharam mais prêmios? Bom, o primeiro filme gaúcho... só um pouquinho, vamos fazer uma partezinha só para esse negócio de cinema gaúcho também. Falei de rock gaúcho, cinema gaúcho. Foi o Deu pra Tiro 70, que foi passado no Festival de Cinema de Gramado, em alto, quer dizer, fora da programação do cinema, foi uma coisa meio... Não, era o Festival Super 8. Era o Festival Super paralelo, Super 8. E alguém que foi assistir, eu não assisti nesse momento, mas o Valmor Chagas, que é um ator famoso e tal, assistiu e ficou apaixonado pelo filme, ficou espalhando, e aí o filme começou a ser comentadíssimo. Né? Teve uma sessão extra, na verdade. O Valmor falou, e as pessoas que foram assistir, quando ele passou, sei lá, 5h da tarde. Aí, tem um filme extraordinário lá. E aí os organizadores disseram o seguinte, depois da premiação, vamos fazer uma sessão especial do filme. Ali, pelo menos, a gente deve ter ganho esse festival, né, para fazer. E aí o filme ganhou, realmente teve uma sessão com a sala lotada. Sábado de tarde, Super 8. Tive no Clube de Cultura recentemente. Aliás, o Clube de Cultura tem que reformar aquele auditório dele, que é um auditório bem legal. Um dia tem que voltar aquele auditório lá. Deu para ti, passou lá durante 1 mês e meio, eu acho. Eles vão reformar. Eles vão reformar, então. Vão reformar. Já tem ali, Rony, só falta os investidores. Né? Não é fácil. Mas, enfim. E ali ele passou... O Nelson Nadotti tinha essa excelente ideia de, quando faz um filme, ele tem que chegar no público. Então, a gente fez isso com o meu primo, a gente fez com o nosso segundo filme, que chamava Sexo e Beethoven.
baseado no conto do Rubem Fonseca, que era um autor que a gente admirava muito. Depois veio Deu Pra Ti, o Coisa na Roda e o Inverno. Então, esse começo no Super 8, que é a Bitola Amadora, foi a escola de toda a minha geração. Apesar da antiga geração, principalmente os curta-metragistas, porque o Teixeirinha é o grande cara popular do cinema gaúcho. Os filmes do Teixeirinha botavam 1.200.000 espectadores. Ela tornou-se freira. Um negócio assim, extraordinário. Mas não tinha nada a ver conosco. Aquele cinema ali, apesar da gente conhecer as pessoas, os técnicos que faziam, não tinha nada a ver conosco. O nosso cinema era o oposto daquilo. Sim, sim. Tá? Mas os curta-metragistas, sim, nos ajudaram bastante. Mas no caso Teixeirinha, por exemplo, equipamento, ele veio Equipamento, os filmes dele, exatamente. sabe? Então teve várias coisas assim que... O Aníbal dizia que o Teixeirinha abriu, a gente falava mal do Teixeirinha, mas esse filme é horroroso assim. Ele está abrindo a picada para vocês. Ele está abrindo um caminhozinho ali, ele está abrindo um espaço para o cinema. Né? E vocês vão aproveitar esse espaço, se vocês puderem. Tá? E os curta-metragistas da época também, o Textor, o Godinho, o Rubens Bender, o Norberto Lubisco, que é nome de sala de cinema aqui, um cara maravilhoso, nos ajudou muito. Então, a minha geração estava fazendo Super 8, mas quando a gente foi para o 35mm, que é a bitola séria, digamos assim, a gente fez alguns curtas, depois fez Verdes Anos, esses caras foram fundamentais para nos mostrar certas coisas importantes. O Teixeirinha, eu fiz 2 entrevistas com ele. Na primeira, que foi na sede da empresa dele, de cinema, que era ali na Andrade Neves, na realidade, naquela travessa ali, Celino Carvalho, né? E ele não queria dar entrevista, porque a empresa só malhava, os caras só criticavam ele, criticavam ele. Aí eu convenci ele a dar uma entrevista, né? Uma entrevista enorme, que saiu no meu primeiro volume do livro do Aquarela Brasileira. Ele disse, eu vou te dar entrevista, mas não me malha, tá? Não me malha, tá? Quer dizer, ele já veio com defesa para dar entrevista. Então, mas ele foi assim, ele importantíssimo para a plateia, para venda de disco, enfim, para muitas coisas. Foi um artista... O ego dele era muito grande. O Aníbal nos contava coisas dele. Ele disse assim, eu escrevia um roteiro, se tinha uma cena que o Teixeirinha não estava dominando a coisa, se não estava fazendo a coisa certa, ou seja, qualquer piada que eu quisesse fazer com o Teixeirinha cortava. Ele dizia, não, eu sou o herói. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu não posso fazer isso, é ridículo para mim. E aí o Aníbal não conseguia fazer as piadinhas de roteiro ou de cinema mesmo, né? Mas, enfim, o Aníbal enfim, foi roteirista, foi assistente de direção. Oi. O Teixeirinha Filho tem... já tem o Teixeirinha Neto também, tá cantando também aí, né? Eu tenho todos os filmes do Teixeirinha em DVD, tem um box. E tem as coisas muito interessantes, principalmente os filmes mais urbanos, a maneira como Porto Alegre está retratada ali. É bem legal de ver, bem legal. São filmes muito ingênuos, né? São muito ingênuos. E nós achávamos que nós tínhamos que fazer filmes sérios. Né? Mas, enfim, então, vamos sintetizando. E o cinema gaúcho emerge de uma maneira, quer dizer, o cinema feito no Rio Grande do Sul, com uma linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem própria, né? Porque Verdes Anos tem uma linguagem própria, e eram filmes geracionais, vamos dizer assim, também. Sim. Sabe? Tanto que nós não queríamos fazer Verdes Anos, porque a gente achava que a gente estava repetindo o que a gente já tinha feito. Eu escrevi sobre isso já, o Sérgio Lerra, o produtor, foi lá, vamos fazer esse filme aqui, Verdes Anos, como é que é? Assim, nós já fizemos isso aqui. Deu Pretinho anos 70, um pouco isso aqui, Inverno, um pouco isso aqui, nós queremos fazer um negócio diferente. Não, esse aqui é 35. Esse aqui eu vou conseguir uma grana e nós vamos fazer um filme 35. E ele estava absolutamente certo. E que revelou atores, muitos atores, né? Sim. Gente que saiu, Werner Schunemann, Luciane Adame. O Sérgio conseguiu uma grana lá. Foi $15 mil, a gente fez um longa-metragem, um negócio absurdo. Então, quer dizer, e esse cinema hoje, como é que está? Essa pergunta é difícil de responder depois de tanto tempo. O cinema gaúcho, ele foi, fazendo uma retrospectiva histórica, nós somos o terceiro polo. Tá? Isso que está falando ali, começo dos anos 80, começamos a fazer muito curta, vieram alguns longas, tá? Depois lá nos anos 2000, o Jorge fez Ilha das Flores, eu fiz Tolerância, uns filmes grandes assim, né? E todo mundo reconhecia no Brasil que nós éramos o terceiro polo, porque o Rio de Janeiro sempre foi e talvez sempre será
o número 1, é o tamborzinho do Brasil. Eles se acham a capital da República até hoje. Tá? E, culturalmente, talvez eles sejam. Então, número 1 ali é porque são a capital da República. Número 2 é São Paulo, porque tem grana e tem produção. A publicidade é fortíssima lá. Né? E tem bastante população imensa, muita grana, etc. Eles são o número 2. Os outros estados sempre tentaram fazer o que era possível na franja ali. E, durante um tempo, o Rio Grande do Sul foi o terceiro polo, nós tínhamos, inclusive, orgulho disso. Se nós formos hoje o 6º ou 7º, é muito. Porque Minas Gerais nos passou, Bahia nos passou, Pernambuco nos passou, longe, Brasília nos passou. A gente foi perdendo espaço, talvez um pouco por culpa nossa, porque, enfim, os filmes esteticamente não foram populares, mas eu tenho certeza absoluta, por conta da decadência, não, da diminuição do poderio econômico do Rio Grande do Sul. Grandes empresas que botavam dinheiro nos filmes, RGE fez um prêmio de cinema que dava 3 prêmios de R$1 milhão há um tempo atrás. Hoje seria uns 3, para fazer 3 longas por ano. Foram 9 filmes financiados pela RGE via lei do audiovisual. A Copesul era uma parceira super importante. O que aconteceu com a RGE? A RGE chegou um momento lá que toda a diretoria foi para São Paulo. Atuam aqui, mas a diretoria está lá. E a Copesul foi vendida, virou Braskem, e também passou a ser administrada pelo centro do país. Tá? Então, quando tu perde empresas que pagam muito imposto de renda, e a lei do audiovisual e a lei Rouanet dependem do que as empresas pagam de imposto de renda, passa a ser muito mais difícil. Tá? Não que não tenha empresas grandes aqui, mas, por exemplo, a Gerdau tem toda uma política cultural, e o cinema não está nessa política. Tá? Então, eu acho que essa perda, sabe, da direção econômica do Estado nos prejudicou. A Gerdau, de verdade, ela direcionou muitos recursos dela para o Teatro São Pedro e para a Fundação Iberê Camargo. Né? A Tramontina investe muito via Opus em música. Né? Então, vocês vão lá no Araújo, o Araújo não tá mais com a Opus. Né? Mas, enfim, a Tramontina não bota em si. Cinema é um pouco perigoso, né, pessoal? Então, nós vamos... É muito mais tranquilo tu botar numa restauração histórica, de um prédio histórico, que tem que ser restaurado, fica bem claro aqui, tá? Tem que restaurar tudo. E até em música. Cinema sempre pode ser aqueles guri artistas ali querendo fazer um filme meio perigoso. Não sei, acho que tem um pouco isso, sabe? Então, nós vamos nos encaminhando para... que nem diz, eu sempre repito isso, o Ataopa Yupanqui, vamos entrar a sair. Entrar a sair. Vamos tocar mais uma? Vai sair? Não, eu só queria... A gente ensaiou outras. Só falar rapidamente uma coisa, assim. Eu quero que tu fale um pouco por exemplo, a tua mulher trabalha em cinema, tá? A tua filha, Luli, também trabalha em cinema, a tua mulher, Luciana, também trabalha em cinema. Como é que... As outras duas não. Como é que se... Eu tenho mais 2 filhas. Mais 2 filhas. Uma é jornalista, Fabico, eu sou Famecos, quer dizer, eu estudei na Fabico também, mas eu sou famecano. Ela é fabicana, é da URGS, com muito orgulho. E a outra fez economia na URGS também. E hoje trabalha com relações internacionais. E como é que funciona essa questão, por exemplo, do cinema, dessa parte de arte, coisas em casa? Pois é. Algumas coisas meio estranhas, porque sempre eu fiz os meus filmes, alguns, não todos, mas tem um lado meio erótico, assim, um pouco, né, mais pesado, etc. Né? E aí meio que escondia os filmes quando elas eram pequenininhas, né? Elas sabiam que eu estava fazendo os filmes, mas elas nunca viam os filmes, né? Porque não tinham idade ainda. Hoje elas podem ver. Algumas elas não querem ver, mas são outros 500. Mas elas passaram aí no set muito, muito pequenininhas, então elas sabem exatamente como é que se faz um filme, sempre souberam. E a Yuli foi devagarzinho absorvendo isso, gostando, ela era uma leitora também grande, e acabou, a Yuli, a mais velha, e acabou fazendo cinema lá comigo, fui professor da minha filha. Me pergunto também muito, pai, como é que tu fazia com a Yuli? Quando ela estava em aula, não era minha filha, era uma aluna, eu tratava igual. Bola para frente, né?
E ela acabou fazendo escrita criativa depois, na PUC também, lá na Letras, e hoje ela tá nessa mesma batalha que eu. E é difícil, né? Ela fez um filme extraordinário chamado Nuvem Rosa, foi selecionado para o Festival de Sundance. Sundance é o 4º festival mais importante do mundo em termos de repercussão. É lá no norte dos Estados Unidos, mas era um festival do Robert Redford, tem todo um glamour. Não é que ela fez no tempo da pandemia, ela foi selecionada e não pôde ir para lá. Foi um festival todo online, né? Eu sofri muito com ela ali, porque era o momento dela sair. Depois ela conseguiu ir com o filme para vários outros festivais, quando a pandemia acabou. Aí ela viajou um monte com o filme, etc. E agora ela quer fazer mais um e um dia sai. Então, vamos ver o que tu preparou mais com Flu. O que a gente tinha feito? Minha vizinha, que mais? Vamos atender o amigo ali com o Surfista Calhorda, não? É? Rec na caranga, muito louca pra dar banda. Cheque na carteira, recheada de paranga. Prancha importada, assombrando a meninada. Rosto de atleta e corpo de Baby Johnson. Mas quando entra na água, na primeira abraçada, ele não vale uma naba, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Tem 2 surf shop que só abre ao meio-dia. Vive da herança milionária de uma tia. Vai pra Nova York estudar advocacia. Mas quando entra na água, na primeira abraçada, ele não vale uma naba, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Vamos pro refrão. Surfista calhorda, vai surfar noutra borda. Surfista calhorda, vai surfar noutra borda. Yeah. Ele tirou a música aqui. Na hora. Então, eu acho que é isso. Essa conversa poderia se estender, mas nós temos melhor parar. Nós temos um horário, né? E um dia vamos fazer uma conversa em 2 tempos, né, Gunter? Aí. A primeira parte de um dia, ou como é que se diz, uma minissérie de conversas com o mesmo cara. Valeu, Gervásio. Muito obrigado. Flu, obrigado, querido, por ter vindo aqui também. E muito obrigado mesmo pela conversa e por ter vindo. Muito obrigado para vocês todos, ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Propaganda, sábado nós estaremos com a nossa banda completa na Noite dos Museus, que, aliás, é uma coisa muito bacana, né? Porto Alegre, às vezes, tem um surto, faz uma coisa legal. E a Noite dos Museus é legal. Nós vamos tocar no Planetário. Como é a Noite dos Museus, é às 23h15. Parece o show dos Replicantes, aqueles caras, tarde demais, ficavam esperando horas para tocar, um desastre. Vai até às 4h. É eles que decidem onde a gente toca, né? A gente se inscreve, a banda se inscreve, e aí eles fazem a programação e vão espalhando. E está bem mais descentralizado. São agora, vários né? lugares. Cara, eu gostei que é do lado da Vila Planetário ali. Vila Planetário é um lugar interessante em Porto Alegre. Obrigado para vocês também por terem vindo. Obrigado.
Netflix também. O que é show de borbulhas do amor? Netflix. O que é show de borbulhas do amor?